noite. Boa noite. Novos tiroteios no Rio de Janeiro e mais uma morte. Aconteceu na comunidade de Manguinhos. Dessa vez, a vítima foi um vendedor ambulante. Também na capital fluminense, um ultraleve caiu pouco após a decolagem. 2 pessoas morreram e você vai ver ainda. 9 dos 17 mortos em naufrágio de ônibus anfíbio no estado americano de Missouri eram da mesma família. Itamaraty libera balanço sobre crianças separadas dos pais nos Estados Unidos. Vamos mostrar uma casa que ganhou as cores e os traços de uma famosa obra do artista plástico Van Gogh. E o motivo é o melhor da história. Veja também as últimas novidades apresentadas aqui na Comic Con em San Diego. Tem filmes, séries, games. É mais uma reportagem no maior evento de cultura pop do mundo. Você é nosso convidado especial. Fique aqui no Rede TV News e aproveite as notícias. Rede TV News de volta e olha, o PSOL oficializou a candidatura de Guilherme Boulos para a presidência da República. Vamos ver. O anúncio ocorreu na Convenção Nacional do Partido em São Paulo, com a participação de militantes, sindicalistas, integrantes de movimentos sociais e líderes políticos. Guilherme Boulos discursou sobre os principais pontos do plano de governo, como a legalização do aborto, a desmilitarização da polícia militar e a revisão da política de drogas. O candidato também comentou a prisão do ex-presidente Lula e afirmou que defende o direito de Lula ser candidato à presidência pelo PT. Nós defendemos o direito do Lula ser candidato à presidência da República. A nossa candidatura é uma candidatura para valer. Ela não está em função de qualquer outra candidatura existir ou não. Ela está em função de um projeto para o Brasil, de um projeto de transformações profundas, de enfrentamento de privilégios, de um projeto de aprofundamento democrático no Brasil com a participação popular. Coordenador nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Boulos é apontado como uma das principais lideranças da esquerda no país. Filiou-se ao PSOL em março e agora, como candidato, vai disputar a presidência da República pela primeira vez. A candidata a vice-presidente é a ativista indígena Sônia Guajajara, também do PSOL. A chapa vai receber o apoio do PCB. O evento ainda fez uma homenagem à deputada Marielle Franco, morta em março deste ano. Já a convenção do PMN, que aconteceu em Brasília, acabou em tumulto. A jornalista Valéria Monteiro, que queria ser candidata à presidência da República, foi impedida de falar durante a reunião. A candidatura dela só foi levada à convenção por uma ordem judicial e foi rejeitada. Mesmo assim, Valéria insistiu em discursar e o presidente do partido, Antônio Massarolo, pediu que ela fosse retirada da sala. Depois da ameaça, a jornalista saiu sozinha, mas outro pré-candidato foi retirado à força. Marivaldo Reis, que queria se candidatar ao Senado, foi expulso pelos seguranças. O presidente da legenda justificou que os dois não são da executiva do partido e por isso não teriam direito à fala. Ao final, o PMN decidiu que não terá candidato próprio à presidência da República e que também não apoiará nenhum partido no primeiro turno. E logo mais aqui na programação da Rede TV tem Operação de Risco e o Jorge Lordello vai contar agora pra gente qual o destaque da edição de hoje. Policiais do Garra de São Paulo subiram o morro à caça de traficantes armados. É o que você vai assistir logo após o Rede TV News. As equipes se deslocam para o morro que será alvo da operação. Olha lá, correu. Olha lá, outro correu lá, outro correndo lá. Foi o 2 para lá, 3 lá, 4 lá, hein. Vai, desce aí, 3, sai, desce. Essa briga atrás de mim aí, meu. Essa briga atrás de mim. Vai, vamos parar aí, vai. Chubão, vai pra direita com a tua equipe que eu vou pegar. Vamos, polícia, vamos. Tiroteio em comunidade do Rio de Janeiro termina com um ambulante morto. E esse é apenas um dos destaques que você vai acompanhar depois de um rápido intervalo. A gente volta já já.
comércio de óculos e lentes de contatos falsificados no Brasil cresce a cada dia e representa sérios riscos à saúde. Com uma câmera escondida, mostramos como é fácil encomendar óculos de graus em camelôs de Belo Horizonte. O anúncio na vitrine oferece óculos escuros em qualquer grau. O modelo original custa R$ 400, mas aqui sai por bem menos. Esse 75 ele é polarizado, lente anti-reflexo. O carro-chefe da banca está na seção de óculos de grau. De 85 masculinos. Aí, se você quiser, a gente até manda colocar o seu grau, você pega o óculos prontinho, tá? Aí, se tiver qualquer avaria na armação, quebrar, riscar qualquer coisa na hora de montar, eu te dou outro. E a lente é boa. Você pode levar no seu médico, qualquer problema que der, eu mando refazer pra você. Os oftalmologistas alertam: lentes e armações só devem ser compradas em óticas credenciadas. O produto mais barato pode sair caro para a saúde dos olhos. Você vai ter a chamada fadiga ocular. Aí o olho fica vermelho, irritado, ardendo, exatamente porque você não está com o seu grau ideal. O alerta vale também para os óculos escuros. Segundo a Associação Brasileira da Indústria Óptica, mais de 30% dos modelos produzidos no país são piratas e ilegais. Por isso, na hora da compra, é preciso verificar se eles têm o selo de autenticação ou exigir um teste. A gente vê o preço, mas primeiro é a qualidade e a saúde dos meus olhos, né? Nesse laboratório onde nós estamos, é possível identificar se uma lente de sol é ou não indicada para o uso. O teste é feito nessa maquininha aqui, olha só. Essas luzinhas mostram o nível de proteção contra os raios UVA e UVB. Esses óculos passaram no teste. Todas as luzes se apagaram. Melhor ainda, o número 400 é o índice máximo de proteção em nanômetros, medida utilizada nesses casos. Já esta outra lente foi reprovada. 2 luzes verdes permaneceram acesas. São os raios que mais prejudicam realmente a visão. É preferível não usar uma lente que não tem proteção do que usar uma falsa. E outro alerta também para aqueles óculos para enxergar mais de perto. A minha mãe, por exemplo, a dona Silvânia, põe um em cima do outro. Alguém já viu isso, gente? Tem que ficar alerta, viu? Chegou a hora então da gente falar do tempo. A previsão é de Luciana Camargo. Olá, boa noite. 21 de julho, hoje o inverno completa um mês. Nesses últimos 30 dias, o sul do país viveu opostos. O Rio Grande do Sul teve frio e chuva. Já Santa Catarina e principalmente o Paraná tiveram tempo seco predominante e temperaturas acima do normal para essa época do ano. Até julho terminar, mais 3 frentes frias vão passar pela região sul. O que isso quer dizer? Que na semana que vem vai ter chuva, frio e muita ventania por lá. Mas isso a semana que vem. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã. Porque a chuva vai voltar para o Rio Grande do Sul, vai pegar quase todo o território gaúcho. Nas demais áreas do sul do país, o sol vai predominar, mas vai fazer frio nos 3 estados. Tanto que na região de Serra, o dia pode começar sob forte geada. Vamos agora para o sudeste do país. Por aqui, a nebulosidade vai ser maior em toda essa área alaranjada, no centro-leste da região. Há previsão de pancadas de chuva para o litoral paulista e fluminense, incluindo a Grande Rio. Já a Grande São Paulo hoje teve uma virada brusca no tempo. À tarde, a frente fria se antecipou e amanhã os termômetros não vão passar dos 23 graus na capital paulista. Prepare o seu agasalho. Centro-oeste do país. Amanhã o dia começa friozinho, mas o sol vai aparecer desde cedo e vai fazer bastante calor à tarde. Aliás, o sol predominou por lá hoje também. Mas a massa de ar frio que veio lá do sul driblou o ar quente que cobre toda a região centro-oeste e algumas cidades do Mato Grosso do Sul, como Ponta Porã, que amanheceram hoje com bastante frio, viu? 7 graus de mínima e à tarde os termômetros não passaram dos 19. Mas amanhã tudo vai mudar por lá. Vamos voltar ao mapa e para o norte do país. Acre e Rondônia também amanheceram frios hoje. Amanhã a mínima não vai passar dos 18 graus. Para eles lá é frio, né? Mas à tarde vai fazer 34 graus em média de calor nos 2 estados. Há previsão de pancadas de chuva desde o oeste do Acre até Amapá e nordeste do Pará, no mais predomínio de sol. Nordeste do país, por lá quase nada muda nesse domingão. O sol continua predominando no interior, ainda ocorrem pancadas de chuva na faixa norte, faixa leste também. Nas áreas mais escuras, quem for curtir a praia por lá, é melhor prestar atenção, porque a chuva não tem hora para cair não, ela vai apertar um pouquinho.
No mais, muito sol, como eu falei, no interior, né? Vamos dar uma olhada agora nas temperaturas. O dia vai começar frio lá em Porto Alegre, com 8 graus, 14 em Brasília, 16 em São Paulo. À tarde, as temperaturas não vão passar dos 20 graus em Floripa, 27, vai chegar aos 27 lá em Salvador e 31 em Fortaleza. Eu espero que o seu sábado termine em alto astral, mas que o seu domingo seja pra lá de bom. A gente se vê. Tchau, tchau. 30 crianças brasileiras ainda estão separadas dos pais nos Estados Unidos. O levantamento do Itamaraty mostra que apenas 19 menores do Brasil reencontraram os parentes nas últimas 2 semanas. A separação das famílias é uma das consequências da política de tolerância zero do presidente Donald Trump em relação aos imigrantes ilegais. O governo norte-americano tem até a próxima quinta-feira para devolver todas as crianças aos familiares. Os menores brasileiros estão espalhados por abrigos em Chicago, Houston, Los Angeles, Miami e Nova York. Eles recebem o auxílio de agentes consulares do Brasil. E 9 pessoas da mesma família morreram no naufrágio no lago Table Rock, que fica no estado do Missouri. Apenas 2 dos 11 familiares sobreviveram na tragédia que deixou 17 mortos nesta sexta-feira. As vítimas têm entre 1 e 70 anos. O grupo de 31 pessoas estava neste ônibus anfíbio que funciona em terra e na água. No momento em que o barco afundou, os ventos chegaram a 100 km por hora. A empresa responsável suspendeu os passeios. A sobrevivente camaronesa de 40 anos, que ficou 48 horas no mar, chegou hoje a Palma de Mallorca, na Espanha. Josefa foi encontrada pela ONG espanhola Open Arms nesta embarcação precária com 2 corpos, a quase 150 quilômetros da costa da Líbia. O grupo tentava chegar à Europa pelo Mediterrâneo. A organização acusou o governo líbio de afundar o barco para obrigar os imigrantes a voltarem ao país. A Líbia nega as acusações. Segundo as Nações Unidas, junho foi o mês em que mais morreu gente tentando chegar ao bloco europeu no último 1 ano e meio. Foram 629 mortes. Na Espanha, o Partido Popular elegeu Pablo Casado como novo líder. O deputado de 37 anos vai substituir Mariano Rajoy, destituído por uma moção de censura no mês passado. O ex-premier é acusado de corrupção. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump publicou no Twitter que é inconcebível e talvez ilegal que um advogado faça gravações de um cliente. A declaração é sobre um áudio que Michael Cohen gravou e que revela uma conversa entre ele e Trump sobre pagamentos à ex-modelo da Playboy Karen McDougal. Bom, e agora uma história emocionante, olha só, que vem da Flórida, nos Estados Unidos. Um casal simplesmente pintou a própria residência, olha aí que imagem incrível, com inspiração no famoso quadro A Noite Estrelada de Vincent van Gogh. Essa obra de arte aí foi reproduzida para que o filho, que é autista, não se perdesse ao voltar para casa. O jovem é apaixonado pelo pintor holandês e aí os pais explicaram o seguinte: se o filho de 25 anos se perder, é só pedir ajuda, dizendo que ele mora naquela casa maravilhosa de Van Gogh. Aí não tem como errar, né? Olha que história incrível. A FUNAI divulgou um vídeo que mostra um índio que vive sozinho há 22 anos em uma floresta em Rondônia. Ele seria o último sobrevivente da tribo terra indígena Tanaru. Todos os membros da aldeia foram mortos por fazendeiros da região em 1995. O índio solitário foi descoberto em junho de 1996 pela Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, depois que um grupo de madeireiros relatou a existência dele. Desde então, a Fundação Nacional do Índio interditou a área e o monitora. Ele mantém os costumes da sua tribo. E olha essa, gente, aqui no Brasil também, um ouriço deu o maior trabalho ao entrar numa distribuidora de alimentos em Araguaína, no Tocantins. Olha essa imagem aí. Ele resolveu se esconder onde? No lugar mais difícil, né? Lá no alto da prateleira. Aí os funcionários chamaram a polícia ambiental para resgatar esse pequenino aí, essa fofurice, só com a ajuda de uma empilhadeira. O ouricinho do tipo caixeiro foi colocado em uma caixa e depois examinado, né, por vários veterinários e solto em uma reserva ambiental. Vamos ver se dá para ver a carinha dele.
2 pessoas morreram hoje à tarde no acidente de um ultraleve no Rio de Janeiro. A aeronave caiu próximo ao Clube Esportivo de Voo de Santa Cruz, na zona oeste do Rio, logo após decolar. O ultraleve bateu num barranco e explodiu. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada. A pane em um radar de São Paulo que afetou o espaço aéreo em todo o país nesta sexta-feira também prejudicou algumas viagens hoje. No aeroporto de Guarulhos ocorreram mais de 90 atrasos e pelo menos 11 voos foram cancelados. Em Congonhas, na capital paulista, foram 30 atrasos. A partir das 3h30 da tarde, a situação começou a se normalizar. Também ocorreram 43 atrasos no Aeroporto Internacional de Brasília. E na Bahia, 7 voos foram cancelados. Um caminhão com mais de 1 tonelada de maconha foi apreendido numa rodovia de Itapema, no litoral norte catarinense. A droga estava escondida no meio de uma carga de alimentos. Agentes faziam uma fiscalização de rotina quando encontraram os fardos de maconha com cerca de 40 quilos cada. O caminhoneiro foi preso. Uma pessoa morreu e 2 ficaram feridas durante um confronto entre policiais militares e criminosos numa comunidade da zona norte do Rio de Janeiro. Depois do confronto, moradores da comunidade de Manguinhos fecharam a Avenida dos Democráticos, uma das mais importantes da região. Eles protestavam contra a morte do ambulante José Carlos de Jesus de Almeida, de 43 anos, baleado no peito quando chegava em casa. Sinceramente, não tem nem o que dizer. Porque eles, quando entram na comunidade, eles não entram pensando no que eles vão fazer, eles já saem atirando por todos os lados e deu no que deu. Um inocente, um pai de família que acabou pagando o erro, pagando as consequências de tudo isso. Poderia ter sido evitado, com certeza, sem dúvida. A cunhada de José Carlos, que estava na frente de casa quando ele foi atingido, disse que a tragédia poderia ter sido maior. No carro também estavam a filha do ambulante e 2 sobrinhos. Momentos de terror, né, na porta de casa, retirando as crianças do carro, que foi a única coisa que eu consegui ver no momento, né. Que entrou, que parou de frente à casa dele, que eu comecei a retirar as crianças do carro, já estava rolando tiro, entendeu? Eles não tiveram o mínimo de respeito de esperar que as pessoas saíssem da rua, tirassem as crianças do carro. Durante o confronto, outras 2 pessoas ficaram feridas. Um policial militar atingido de raspão no braço e um homem identificado como Sandro Alberto Ferraz Pereira, de 43 anos. Eles foram atendidos em hospitais da região e liberados. O corpo de José Carlos será enterrado na Bahia, onde ele tem família. Além de mulher, o ambulante deixa um filho de 9 anos e uma filha de 6. Infelizmente, o Rio de Janeiro está entregue a isso aí, a violência que manda e desmanda aqui no Rio de Janeiro. A Polícia Civil divulgou hoje as imagens que mostram uma briga entre um PM e um homem em uma boate na cidade de Olímpia, em São Paulo. Na confusão, Everson Luiz dos Santos, de 38 anos, morreu baleado pelo policial. O policial Antônio Carlos Torres aparece com um amigo dentro da boate. De repente, Everson esbarra em Torres e começa a confusão. O grupo discute. O soldado e Everson trocam empurrões. Em seguida, um homem dá uma rasteira no PM que cai no chão. O soldado leva vários chutes, mas consegue se levantar. Everson vai para cima do PM novamente. É nesse momento que ocorre o disparo. Algumas pessoas cercam o policial. Em seguida, outro PM que estava de folga aparece e retira Torres e a esposa da boate. Everson Luiz dos Santos foi socorrido, mas não resistiu. E após analisar as imagens, o delegado Marcelo Pupo, que investiga o caso, disse que a PM agiu em legítima defesa e que não vai responder pelo crime. Já os demais envolvidos na briga responderão por agressão. Vamos mudar um pouquinho de assunto, né? Deixar a coisa um pouco mais leve. Em São Paulo, o 21º Festival do Japão vai celebrar os 110 anos da imigração japonesa aqui no Brasil. Uma festa com shows, gastronomia e muitas atividades culturais para os visitantes. A história do país do sol nascente é contada pelas fotos em preto e branco nos painéis, que mostram ainda como foi a chegada dos japoneses ao Brasil. Fantástico como o povo brasileiro acolheu o povo japonês e como a cultura japonesa hoje ela realmente está inserida em muitos hábitos nossos de todo dia. A cultura está espalhada pelo salão com músicas, danças folclóricas, exposições e moda oriental.
Tudo isso é para comemorar. Já são 110 anos da imigração japonesa, quase 2 milhões de japoneses vivem entre os brasileiros, é a maior comunidade fora do Japão e a maioria mora aqui em São Paulo. Até por isso que os visitantes daqui se identificam bem com os costumes orientais. Eles fazem parte da nossa história, né? Desde a Segunda Guerra, quando eles vieram para cá. Então é importante vir, conhecer, né? Eu achei bacana. O evento trouxe pela primeira vez ao Brasil a princesa Mako, do Japão. A tradicional Árvore dos Desejos também está aqui. Nela são pendurados esses cartões com diferentes significados. O rosa é para o amor, azul, proteção, amarelo, prosperidade, branco, paz. É só escolher e amarrar nos galhos. Eu escolhi verde, esperança. E para animar a criançada tem um espaço reservado com brinquedos e atividades que estimulam o corpo e a mente. O origami para eles é um desafio bem divertido. E para os jovens, os famosos cosplays, claro, não podiam faltar. Só fica um pouco difícil identificar tantos personagens. Todo mundo olha, fica, nossa, que legal, que engraçado, se impressiona com lente, acessório, todo mundo curte em geral. Agora essa é a parte mais gostosa, uma provocação com diversas delícias da culinária japonesa. Tem comida típica das 47 províncias, uma viagem gastronômica de dar água na boca. Aqui nós trouxemos, tá? Sukiyaki-don, que seria sukiyaki em cima e arroz embaixo. Depois tem um tempurá com 3 camarãozinhos, tá? Que olha, a fila que tem aí, fila grande. E o koroke. E que tal essa sobremesa? Uma mistura entre Brasil e Japão. É o brigadeiro de matcha, receita de leite condensado com chá verde. Quer experimentar? Então, não passe vontade. O Festival do Japão vai até amanhã, às 10 da noite, no Expo Imigrantes, em São Paulo. Em San Diego, nos Estados Unidos, está sendo realizada a Comic Con, a maior celebração à cultura pop do mundo. Pois é, um mega evento tem no Brasil também, a gente sempre fala disso aqui na Rede TV. E o nosso correspondente, o Fábio Borges, foi até ali o evento e vai mostrar o que esses fãs, gente, são capazes de fazer para ver de pertinho ali as principais novidades. Revistas em quadrinhos, filmes, séries de TV e videogames. Passear pela Comic Con é como viajar por um universo fantástico, habitado por personagens curiosos. O evento não acontece apenas no Centro de Convenções de San Diego, mas também nas ruas da cidade. Visitar a Comic Con não é barato. O ingresso para todos os dias do evento custa $276, o equivalente a cerca de R$1.000. Mesmo assim, quem quiser ter acesso aos eventos mais disputados, como as convenções com os artistas do cinema, precisa ter muita paciência para enfrentar longas filas como esta. Os fãs mais devotos ficam acampados durante dias para ver de perto seus ídolos. Alguns passam o tempo sozinhos, mas há também famílias inteiras que enfrentam o calor de mais de 30 graus. Silas está na fila desde quinta-feira. Prevenido, trouxe na bagagem colchão, cadeira, livros, salgadinho, água, refrigerante e protetor solar. Esse é o 4º ano em que ele acampa na Comic Con. É uma oportunidade de conhecer as pessoas ao redor e ver as novidades dos estúdios. Talvez seja loucura passar noites na fila, mas é o que a gente faz. Ramone é uma mãe dedicada. Ela está acampada há 3 dias para garantir um lugar para a filha. Sim, eu estou fazendo isso pela minha filha. Enquanto eu fico aqui, ela pode passear na Comic Con com meu namorado e eu garanto lugar para todos nós. Quem esperou na fila assistiu em primeira mão o aguardado trailer de Aquaman. O filme solo do herói aquático será lançado em dezembro. Também foi apresentado ao público o primeiro trailer do clássico herói Shazam. Os fãs também viram o elenco e produtores da nova aventura de Spider-Man. A animação Homem-Aranha no Aranhaverso chega às telonas em dezembro.
Desta vez, o herói é vivido por um jovem negro e latino que ganha superpoderes após ser picado por uma aranha radioativa. O diretor Bob Persichetti explica que foi um grande desafio criar o visual extremamente artístico da animação. Nós tivemos a tarefa de criar algo único, que prestasse homenagem às revistas em quadrinhos. Foi bastante difícil achar uma linguagem cinematográfica para isso, mas as críticas têm sido positivas. O público também interagiu com o elenco e criadores da nova produção da franquia Predador. O longa, que será lançado em setembro, é a refilmagem do clássico de 1987. O diretor Shane Black explicou que a nova versão da criatura é muito mais perigosa do que o predador do filme original. Na convenção sobre a 9ª temporada de The Walking Dead, o protagonista Andrew Lincoln oficializou sua saída da série sobre zumbis. O ator inglês interpreta o xerife Rick Grimes desde 2010. Essas pessoas aqui e a equipe de produção em Atlanta é a melhor família adotiva que eu poderia ter. Mas eu tenho uma família de verdade e está na hora de voltar para casa. Apesar do clima de despedida, a Comic Con ainda não acabou. O evento vai até amanhã e na segunda-feira a gente mostra as principais novidades de todo o final de semana. Fábio Borges, de San Diego, para o Rede TV News. Mas nem tudo é festa na Califórnia, viu? Tem uma notícia internacional de última hora. Em Los Angeles, um jovem mantém várias pessoas reféns dentro de um supermercado em Silver Lake. A gente vai falar agora de novo com o Fábio Borges, só que por telefone ele tem mais informações pra gente. Boa noite, Fábio. Boa noite, Érica. Muito bem, eu acabei de chegar aqui em Los Angeles, eu estava em San Diego e são 6 horas da tarde aqui no horário local e essa situação começou por volta das 2 horas da tarde. Tudo aconteceu com uma briga de família. Um adolescente de provavelmente 19 anos, a identidade dele ainda não foi revelada, ele teve uma briga dentro de casa, ele atirou na avó e possivelmente na namorada dele, uma outra garota. Logo em seguida ele entrou no carro da avó, fugiu da cena do crime e a polícia começou a persegui-lo pelas ruas daqui de Los Angeles, até que ele sofreu um acidente, ele bateu com um carro próximo a um supermercado, como você disse, aqui no bairro de Silver Lake. Esse bairro fica próximo de Hollywood, aqui na região central de Los Angeles. Houve uma troca de tiros ali com a polícia e ele correu para dentro desse supermercado. Essa situação acontece neste exato momento. Toda essa região está cercada por carros da polícia. A polícia agora negocia com esse adolescente. Até agora a informação que a gente tem, a informação dada aqui pelo Departamento de Polícia de Los Angeles, é de que uma pessoa foi levada para o hospital, o estado clínico dessa pessoa é estável, e essa é a situação agora. A polícia tenta resolver essa situação de forma pacífica e alguns reféns já estão sendo liberados aqui desse supermercado. Eu acompanho essa situação e eu volto com mais informações, talvez ao longo da programação da Rede TV, mas por enquanto é isso, essa situação com reféns aqui no supermercado de Los Angeles. Fábio Borges, ao vivo de Los Angeles, para o Rede TV News. Em Ilhabela, litoral paulista, começou o maior evento de vela da América Latina e a Rede TV é parceira nessa tradicional competição. Os repórteres Fernando Navarro e Renata Lunardi acompanharam de perto e trazem agora as emoções do primeiro dia de disputa. A palavra do dia é tensão. Passa a corda dali, levanta a vela daqui, passa para um lado para o outro, é um salve-se quem puder. Tem até medalhista olímpica de vôlei praticando corrida.
Tá corrido, já acordei cedo, arrumar a mala, comida, protetor solar, enfim, é muita coisa, né? No vôlei era só uma joelheira e uniforme, aqui tem bastante coisa envolvida. A primeira regata é para o arquipélago de Alcatrazes, a mais longa e difícil da competição, um trajeto de 55 milhas náuticas, cerca de 100 quilômetros em mar aberto. Tudo isso com uma previsão daquelas que todo velejador gosta. A previsão é que vai entrar uma frente fria daqui a mais um pouco. E é ventão forte, marzão e... Agora, a vantagem é que a prova vai ser rápida. Antes da largada, o desfile. Uma tradição de décadas. Um a um, os veleiros perfilam em frente ao Race Village no centro histórico da ilha. É dia de estreia. Tudo pronto para a largada. E a nossa equipe veio acompanhar essa largada de um lugar muito especial. Esse daqui é o barco exclusivo da Rede TV. E a nossa ideia é ficar um pouco mais próximo dos veleiros, sentir toda essa energia aqui da Semana de Vela em Ilhabela. Os veleiros se posicionam lado a lado e quando toca a sirene, começa a competição. Está aberta a maior prova de vela oceânica da América Latina. São 126 veleiros divididos em 8 categorias. 45 anos de histórias traduzidas nesse show de imagens. A calmaria da largada em poucos minutos vira uma aventura para nossa outra equipe de reportagem. O chamado Vento Sul finalmente entra. Inclusive, ó, temos um barco aqui do nosso lado, sentindo essa energia, essa adrenalina do momento. E parece ó, que vento não vai ser o problema dessa regata, hein? Não mesmo. Todo mundo aprovou o primeiro dia de evento. E você que ficou babando aí nas imagens, não perde tempo não. Você aí de São Paulo, do Brasil, do Vale do Paraíba, do Litoral Norte, vem para Ilhabela curtir esse paraíso que eu costumo dizer que é abençoado por Deus e bonito por natureza. A Rede TV é a emissora oficial da Semana de Vela, o maior evento de vela oceânica da América Latina. Fernando Navarro, de Ilhabela, para o Rede TV News. Tem mais esporte porque hoje o PSG disputou o primeiro amistoso da temporada contra o Bayern de Munique. O jogo marcou a estreia do goleiro Buffon, o eterno ídolo aí da Juventus. Outra estrela do Paris Saint-Germain que deu as caras hoje foi Neymar Júnior. Antes de retornar para a Europa e se juntar ao elenco do PSG, Neymar esteve em Praia Grande, litoral paulista, para assistir às finais do torneio de futebol de 5, promovido por seu instituto. Na categoria feminina, o Brasil foi campeão em cima da Itália, venceu por 1-0 na prorrogação. No masculino, o México ganhou da Argentina por 5-2. Neymar foi a campo em duelo contra os campeões das duas categorias. Venceu uma partida e perdeu a outra. Ainda deu tempo do craque rasgar elogios ao colega de equipe e campeão mundial pela França, Kylian Mbappé. Não, desejei os parabéns, claro. A gente se falou durante a Copa sempre, né? A gente fala assim, que tentar se encontrar na semifinal e acabou não sendo, fiquei devendo essa para ele. Mas eu estou muito feliz porque é um menino que eu tenho um carinho especial, é um menino que eu passo toda a experiência que seja, por pouca idade que eu tenho, eu passo para ele, eu procuro ajudá-lo, né, e a torná-lo cada vez melhor. Badalado, Vinícius Júnior mal chegou ao Real Madrid e já chama a atenção pela técnica. No treino de hoje fez um golaço de cobertura. E ainda serviu o craque francês Benzema. Depois de vir de graça para o Palmeiras no começo do ano, Emerson Santos já foi negociado. O destino, Porto Alegre. Hoje o Internacional apresentou o zagueiro que veio por empréstimo. Ele vestiu a camisa do Colorado e falou que já pode ir a campo contra o Ceará. Cheguei, fiz todos os testes. Graças a Deus foi todos positivos. Eu me encontro pronto à disposição do Odair. Para segunda-feira, inclusive? Com certeza. Leonardo pode pintar no Milan novamente, pelo menos é o que diz o jornal italiano La Gazzetta dello Sport. De acordo com a publicação, o ex-lateral da seleção brasileira está muito perto de acertar o retorno ao clube de Milão, mas desta vez não como técnico, e sim como diretor. Rede TV News fica por aqui, agora tem Operação de Risco. Uma boa noite para você. Boa noite, até a próxima.